pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês, compartilhar com vocês algumas dicas práticas que podem nos ajudar a vencer o pecado. Nós sabemos que todos os dias nós somos expostos, somos induzidos ao erro, ao pecado. Mas quando nós conhecemos a Cristo, quando conhecemos a palavra de Deus, a gente a cada dia mais quer buscar atitudes, queremos praticar coisas que vão nos ajudar a vencer o pecado, que vão nos ajudar a passar por essas fases e sairmos vitoriosos. Não porque nós somos pessoas boas, não porque nós somos pessoas que queremos fazer a diferença por nós mesmos, mas por amor ao Senhor, por querer viver uma vida de obediência a Deus. E a gente não pode viver essa vida de busca de santidade, de busca de servir a Deus, de fugir do pecado, de superar o pecado, por medo de sermos punidos, por medo de sermos castigados por Deus. Mas a obediência a Deus é que nos leva a querer viver uma vida de santidade, a querer fugir do pecado, a querer superar e deixar de praticar o pecado. No primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, ele está em Romanos 2:4, diz o seguinte: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então é pela bondade de Deus que nós vamos arrepender dos pecados que viermos a cometer. Então a gente sabe que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Ele sabe da intenção do nosso coração quando há arrependimento em nós. E esse arrependimento é gerado através dEle, através do amor dEle por nós. E nos cabe sermos obedientes, arrependermos dos erros, confessarmos ao Senhor para que nós venhamos ter um comportamento que agrada o coração de Deus. E a gente tem que pedir ao Senhor para que Ele venha sondar os nossos corações, para mesmo aquele pecado escondido, mesmo aquele pecado que às vezes nem nós mesmos temos a noção dele, mas se a gente pedir ao Senhor para sondar, para o Senhor colocar à tona erros que a gente às vezes não tem noção, Ele faz isso por nós. E isso vai ser feito quando o Espírito Santo habita em nós. E Ele vai nos incomodar. E Ele vai nos avisar desses pecados escondidos. E no Salmo 139, versículo 23 e 24, o salmista Davi, ele disse isso. Ele disse o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, Davi ele pedia para que o Senhor sondasse ele e aquelas inquietações que estavam ali no coração dele, que era para elas virem à tona e para que com isso ele dirigisse a vida dele pelo caminho eterno e aquilo que ofendia a santidade do Senhor fosse retirado dele. A gente sabe que há lugares, há situações que elas podem nos induzir, como eu falei no início do vídeo, elas podem nos induzir, nos tentar a cometer o pecado. Então a gente tem que procurar fugir desses ambientes, a fugir dessas companhias, a fugir dessas situações para que a gente venha vencer o pecado. Em Romanos 13:14, diz o seguinte: ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então Paulo falava aqui de algo premeditado, de algo pensado. Então quando a gente sabe que alguma situação, que algum lugar vai nos induzir ao erro, vai nos induzir ao pecado, nós temos que fugir. Nós não podemos dar espaço
para que essas situações nos levem a cometer pecados, a cometer erros, nos quais depois serão amargos para nós, depois nos quais vão nos afastar da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor. E a gente tem que ter amigos, pessoas que elas vão cooperar para o nosso crescimento, que elas vão nos ajudar, que elas vão fazer com que a gente se aproxime mais do Senhor. A gente tem que procurar envolver com pessoas que têm uma vida alinhada com a vontade de Deus, com pessoas que procuram viver uma vida de santidade, pessoas que nos aproximam do Senhor, relacionamentos que vão nos enriquecer na comunhão com o Senhor. E a gente precisa de envolver com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas cheias da presença de Deus, cheias da comunhão de Deus. E com certeza, nos aproximando dessas pessoas, a gente vai querer a cada dia mais estar vivendo uma vida de santidade, uma vida de busca ao Senhor. Em Tiago 5,16 diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, quando a gente envolve com essas pessoas, com pessoas que estão mais próximas de Deus, com pessoas mais envolvidas com o Senhor, a gente vai ter liberdade de expor a nossa vida para essas pessoas, de expor as nossas fraquezas para essas pessoas, não com o intuito de conversinhas, não com o intuito de blá blá blá, mas de procurar ajuda, de procurar pessoas que vão nos aproximar do Senhor, de procurar pessoas que são envolvidas com o Senhor, que elas vão nos dar segurança de expor as nossas fraquezas, e a gente vai ver nelas atitudes de nos ajudar, atitude de nos fortalecer, de nos levar para mais perto do Senhor, de ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. E no Salmo 119:11 também, ele nos dá uma dica de que a gente tem que conhecer a palavra do Senhor e guardar a palavra do Senhor nos nossos corações, para que quando nós formos expostos a essa situação, quando formos expostos a esse tipo de situação, de induzir ao pecado, situações que nos levam a pecar, a gente vai lembrar da palavra do Senhor que foi guardada nos nossos corações, da palavra que foi plantada nos nossos corações. E o Espírito Santo, ele vai nos incomodar e ele vai fazer com que a gente vai lembrar da palavra do Senhor e vai fugir da prática, do erro, do pecado. E então no Salmo 119:11, o salmista Davi fala o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando a gente guarda a palavra do Senhor no nosso coração, quando a gente quer viver, quando a gente quer praticar a palavra que foi guardada nos nossos corações, a gente não vai pecar contra o Senhor. Porque o Espírito Santo, ele vai nos confrontar e ele vai trazer à nossa memória aquela palavra que está no nosso coração. E isso vai fazer com que a gente vai evitar de pecar, evitar de cometer erros. Então, são estes textos que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. E eu gostaria de animar a vocês a lerem esses textos, a buscar na palavra atitudes, práticas que vão ajudar vocês a vencer o pecado, porque tanto eu quanto você, nós somos expostos, somos induzidos, somos tentados todos os dias, porque nós somos carne, nós somos pessoas, somos seres humanos. E todos os dias vêm bandejas de tentações nos induzindo a pecar. Mas quando a gente quer viver uma vida de santidade, por amar a Deus, por querer ser obediente a Deus, não por ter medo da punição do pecado, não por ter medo de receber as consequências dos erros que praticamos, mas por amar a Deus e por querer obedecer a Ele. Então, eu espero que estes textos possam animar a vocês, possam trazer clareza aos corações de vocês e que vocês venham colocá-los em práticas e que isso possa ajudar a vocês a fugir do erro, a fugir do pecado e ter uma vida que a cada dia mais agrada o coração de Deus, uma vida que a cada dia mais se aproxima do Senhor e que nós também possamos ser essas pessoas que venhamos animar a vida de outros, que venhamos dar suporte para a vida de outros e que a gente venha a ser pessoas que possamos interceder pelos outros, que possamos animar os outros a cada dia mais querer estar na presença de Deus, buscando ter uma vida de santidade e que agrade o coração de Deus.
Então, se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter ficado até o final e que você possa compartilhar este vídeo com outras pessoas, que é uma forma também que você tem de estar contribuindo para que a palavra de Deus chegue até outros corações, para que a palavra de Deus seja propagada, divulgada mais e mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.